Nessa semana vamos falar da nossa Parashá, Parashat Tazria. Normalmente a gente lê a Parashá dessa semana, Parashat Tazria, com a Parashá da semana que vem, Parashá Metzorah, porque basicamente elas vão falar do mesmo assunto, que é aquela doença espiritual chamada Tzarat. Esse ano, como a gente está no Shana Meuberet, no ano que a gente acrescenta mais um mês, a gente vai separar essas duas parashot. Nessa semana, a gente vai ler a Parashá Tazria e na semana que vem, a gente vai ler a Parashá Metzorah. O que fala basicamente a Parashá Tazria? Como a gente falou da doença da Tzarat, mas antes disso, vai começar a falar um pouquinho sobre um tipo de impureza que a mulher pode ter no momento que ela vai dar à luz. Então, assim começa, com essas palavras, começam a Parashá, vai daber Hashem el Moshe lemor, daber el Ben Israel lemor, Isha kitazria veyalda zahar, utmea sheva yamim, kimei nidat dotá titma. A mulher, quando ela conceber, tazria vem de zera, de semente. Quando a mulher ela conceber uma criança e ela der à luz a uma criança, ela vai entrar num estado de impureza espiritual. A gente tem que entender que impureza não quer dizer sujeira, não é uma coisa física, é um conceito espiritual. A gente explicou um pouquinho que todo o Sefer Vaikra, na realidade, é um livro que fala sobre conceitos mais espirituais, diferente dos outros livros da Torá, que são livros um pouco mais de narrativas dos acontecimentos do povo judeu no deserto. O Sefer Vaikra, ele deu uma quebrada nesse conceito da narrativa da história do povo judeu, e ele vai falar basicamente sobre pureza e impureza, sobre Tahará, sobre toda a parte da pureza do povo judeu. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre a pureza e impureza dos animais. Então, quais animais são puros, quais animais são impuros. E nessa parashá, a gente vai começar a falar sobre a pureza e impureza dos seres humanos. Então, começando aqui sobre as mulheres, a mulher que ela dá à luz, ela fica impura. Mas olha que interessante, começa falando sobre a impureza da mulher. Se ela der à luz a um filho, ela vai ficar 7 dias com impureza, a mesma impureza de uma mulher quando ela está nidá, quando a mulher está nos dias que ela tem o fluxo menstrual dela, que isso também é uma forma de impureza espiritual. E no 8º dia, olha que interessante, a Parashá fala para a gente, Imol Bsaror Lató, você vai fazer o Brit Milá nesse nenê. A gente já conhecia o conceito do Brit Milá desde Avraham Avinu. Então, na Parashá, que fala sobre Avraham Avinu, no comecinho de Bereshit, na Parashá Lech Lechá, então a gente já começou a ver o conceito do Brit Milá. O primeiro que fez Brit Milá foi o próprio Avraham Avinu. Aos 99 anos, ele teve esse comando de Deus de fazer o Brit Milá, e aqui é repetido novamente, esse conceito é reforçado, que não é só uma historinha do pacto que Abraão fez, não, isso também é para os seus futuros descendentes, isso é para todas as gerações do povo judeu. No 8º dia, a gente vai fazer o Brit Milá. Aqui já chama atenção, a mulher tem 7 dias de impureza e no 8º dia vai ter o Brit Milá. Por que o Brit Milá é no 8º dia? Tem algumas explicações. Uma das explicações, obviamente, chama atenção nos números. A mulher tem 7 dias de impureza e no 8º é o Brit Milá, justamente para a mãe poder participar da cerimônia do Brit Milá, já num estado de pureza espiritual. Então, olha que incrível a preocupação da Torá, que todo mundo no Brit Milá possa estar feliz, possa estar comemorando. Então, a mulher vai ter esses 7 dias de impureza e no 8º já é o Brit Milá. Outro ponto também, por que o Brit Milá não é no primeiro dia do nascimento do bebê?
porque o bebê ainda está fraquinho, o bebê ainda precisa ganhar um pouquinho mais de peso, um pouco mais de saúde. Então, a Torá entendeu que 8 dias já é suficiente para o bebê poder passar por essa cirurgia. Na prática, o Brit Milá é uma cirurgia, é um corte dessa pele que o bebê ele tem, e isso vai ser um ato cirúrgico, obviamente vai ser feito através de um moel, não é feito através de um médico, é feito através de alguém que tem que ter irat shamayim, tem que ter temor a Deus, tem que ter as cavanotas, intenções corretas para saber que isso é um ato espiritual de conexão com Hashem, para a gente entender que da mesma maneira que o ser humano ele não nasce fisicamente perfeito, ele logo no começo da vida já precisa passar por um conserto físico, assim também espiritualmente o ser humano tem que saber que nós nascemos imperfeitos e o nosso trabalho, o nosso objetivo aqui nesse mundo é justamente chegar a atingir a nossa perfeição espiritual. Orlá também é um conceito muito interessante que muitas vezes aparece o conceito de orlá, frutas que a gente plantou uma nova árvore por 3 anos, a gente não pode ter usufruto, a gente não pode consumir esses frutos, a gente não pode nem mesmo vender esses frutos, e eles são chamados de orlá durante esses 3 primeiros anos. Orlá, na verdade, é tudo que separa a gente de Hashem. E tem um outro versículo na Torá, no finalzinho da Torá, no Sefer Dvarim, está escrito que Deus ele vai fazer o Brit Milá do nosso coração, ele vai tirar a orlá que vai recobrir o nosso coração, toda a impureza, todo afastamento espiritual. Isso cria uma capa que desconecta a gente de Hashem. Quando a gente tirar essa orlá, a gente vai se reconectar com Hashem. Então, o menino, quando ele completa 8 anos de vida, ele já tira essa orlá, ele já tira tudo que separa, que afasta a gente de Hashem, e ele já está pronto para criar uma conexão espiritual. Por que o Brit Milá, Deus fez justamente nesse órgão do ser humano para mostrar para a gente a importância do autocontrole, justamente o órgão que vai dar as futuras gerações da humanidade. Então, é nesse órgão que justamente vai ter a santidade. E está escrito na própria Torá, olha que incrível, como a gente desvirtuou tudo, infelizmente, como hoje em dia tudo foi banalizado. Antes da Torá ter sido entregue, hoje em dia, quando alguém vai no Beidin, ele tem que fazer um juramento. Como que ele faz o juramento? Ele segura na mão dele um Sefer Torá e ele vai fazer um juramento sobre a santidade desse Sefer Torá, porque, obviamente, isso vai dar muito mais temor a Deus para a pessoa. Quando ele faz o juramento segurando a Torá, ele vai ser muito mais cuidadoso para não fazer um juramento em vão, um juramento falso. Olha que incrível, antigamente, o que está escrito, tem um explicitamente na Torá, quando Abraham pede para Eliezer, para o seu escravo, que na verdade não era o escravo, de novo, conceitos que a gente lê na Torá e acaba confundindo com conceitos não judaicos. Esse escravo do Abraham Avinu, ele era um Talmid Chacham, ele era um tzadik, um grande conhecedor de conceitos espirituais, uma pessoa muito justa, muito honesta, tanto que Abraham confiou para ele uma missão importantíssima, procurar uma esposa para o seu filho Yitzhak. Então ele fala, olha, a única coisa, eu quero que você me jura que você não vai casar o meu filho com uma mulher aqui de Canaan, porque Canaan, os Cananim são descendentes de um dos netos de Noah, e ele era amaldiçoado. Noah amaldiçoou o seu próprio neto. Não vamos entrar aqui, senão a gente vai voltar lá para o dilúvio e a nossa aula vai naufragar. Mas o Noah, ele deu aqui uma clalá, ele deu uma maldição para o Canaan. O Abraham não queria que o seu filho casasse com uma mulher que fosse desse povo amaldiçoado por Deus. Então ele pediu para o Eliezer era de Canaan, e o sonho da vida do Eliezer era casar o Yitzhak
com a filha dele. Então, Abraham já cortou o barato do Eliezer e falou, jura para mim que você não vai casar o meu filho com uma mulher de Canaã. Como esse juramento foi feito, está escrito que Abraham pediu que ele colocasse a mão na sua coxa. Na verdade, não era na coxa. A Torá, os sábios explicam para a gente que ele teve que apoiar a mão sobre o Brit Milá de Abraham Avinu, porque a santidade do Brit Milá, de novo, hoje em dia a gente perdeu completamente a noção da santidade do Brit Milá, porque teve toda essa banalização, essa sexualização que o mundo acaba fazendo, a perda da pureza nesse ato, que é um ato divino, que é um ato muito espiritual, hoje em dia virou uma coisa completamente banalizada. Mas o Brit Milá é um símbolo de Kedushá. Tanto que, olha que incrível, outro motivo, por que a gente espera 8 dias para fazer o Brit Milá? Para que esse bebê ele possa atingir a Kedushá, ele possa passar por pelo menos um Shabat, ele possa ter vivido pelo menos um Shabat na vida dele, para poder ter a santidade máxima e assim ele poder entrar no Brit Milá. Então, esse é o segundo motivo. Um terceiro motivo, por que no 8º dia, o número 7 representa o Derech HaTeva, o mundo material, enquanto o número 8 representa o transcendental, representa estar acima da natureza do mundo. Então, é isso que o Brit Milá representa. O Brit representa a gente sair da natureza, a gente se elevar para o transcendental e conseguir uma conexão única com o Criador do mundo. Agora, olha que incrível, a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, quando a gente falou sobre a Kashrut. Kashrut é um conceito espiritual, pureza e impureza, da mesma maneira que também na paraxá da nossa semana a gente vai falar de pureza e impureza espiritual. Kashrut também. Ah, mas Rabino, é sabido que misturar carne com leite, isso faz mal para a saúde, um anula a absorção do outro. Ah, Rabino, é sabido que as ostras causam paralisia muscular, é sabido que o camarão é o lixeiro do mar, ele come as coisas mais sujas do fundo do mar, são alimentos gordurosos que fazem mal para a saúde, a carne de porco é a carne menos saudável que tem. É verdade, mas não é por isso que a gente segue as leis de Kashrut. A gente não come porco porque é impuro, é espiritualmente ruim para a gente absorve as características. Qual é a característica principal negativa do porco? O porco ele tem um sinal kasher, ele é meio kasher. O que quer dizer meio kasher? Inteiro não kasher, ele finge que ele é kasher. Essa é a pior característica que o ser humano pode ter, a hipocrisia, achar, olha, a minha pata é fendida, eu tenho as patas fendidas, eu sou kasher. Não, você não é kasher, você não é ruminante, porco. Então não adianta você fingir, você se comportar externamente como se você fosse kasher, se a tua parte interna também não é kasher. Então, a gente tem aqui esse conceito espiritual da Kashrut, e aqui também na nossa paraxá, tudo isso que a gente vai trazer são conceitos 100% espirituais. Um último ponto, como a gente falou que a Kashrut, ela funciona para a alma e também funciona para o corpo, porque as duas coisas andam juntas. Refua sanefesh, refua saguf. Quando tem uma cura da alma, tem uma cura do corpo. As duas coisas caminham juntas. Se você cumprir a vontade de Hashem, das coisas espirituais, também no mundo material, as coisas vão funcionar muito melhor. Então, olha que incrível. Fizeram um médico alemão, não judeu, ele começou a medir uma substância do corpo do ser humano chamado protrombina B, que é o agente que faz a coagulação do sangue. Então, quando alguém tem um machucado, justamente essa protrombina B é o que vai fazer com que o sangramento ele vai estancar e a pessoa não vai morrer. Por exemplo, os hemofílicos, eles podem morrer com um machucado pequeno. Por quê?
porque eles vão acabar qualquer machucado, eles não vão ter um sangramento muito grande, não vai estancar o sangue deles e a pessoa pode morrer. Então, essa protrombina é o que salva a nossa vida no caso de um machucado, mesmo um corte pequeno, porque é o agente que vai levar a coagulação do sangue para estancar esse sangramento. Então, esse médico alemão, ele começou a medir desde o nascimento de um bebê até o final da vida, como que estão os níveis de protrombina B no sangue do ser humano. Olha o que esse médico descobriu, que vai subindo desde o nascimento do bebê, a taxa de protrombina B, ela vai subindo, vai subindo. No 8º dia de vida, não por coincidência, a gente sabe que não existe coincidência, no 8º dia de vida, chega no pico de 110% e depois, a partir do 9º dia, ele estabiliza praticamente 100% para o resto da vida. Se a gente perguntasse para o médico, doutor, então, de acordo com esses dados, qual o melhor dia de vida de um ser humano para ele passar por uma cirurgia? Qualquer médico diria o 8º dia de vida é o melhor dia para fazer uma cirurgia. Não por coincidência, é o dia que a Torá pediu para a gente fazer o Brit Milá. Então, é óbvio que não é que Deus pediu para a gente fazer porque nesse dia tem mais protrombina B, é o contrário. Como espiritualmente a gente deve fazer nesse dia o Brit Milá, Deus fez com que o corpo, nesse dia, produza um pouquinho mais de protrombina B para proteger o bebezinho, para que essa cirurgia tenha sucesso para ele. Aqui um ponto muito interessante, o que significa essa impureza espiritual? Por que a mulher, quando dá à luz, ela fica impura? Então vamos entender primeiro o que é o conceito da pureza e da impureza. Todo potencial de vida, ele carrega dentro de si um potencial de pureza espiritual. Então, por exemplo, o ser humano, a gente tem dentro de nós uma Neshama, uma alma que é a fonte de toda a pureza, é uma parte que vem a rolo, né? Uma parte do Criador do mundo dentro de cada ser humano. Isso é um grande potencial de kedushá, de santidade, de pureza. Quando a pessoa falece, então, quando sai a alma do corpo dessa pessoa, fica só aquele corpo material, a gente sabe que no mundo não existe neutro. Quando sai a santidade, quando sai a pureza, o que entra? Impureza espiritual. Por isso que quando uma pessoa falece, isso é o máximo de impureza espiritual. O corpo de um falecido, a impureza de uma pessoa morta, ela é tão forte que até mesmo você não precisa encostar no morto para receber essa impureza. Se você estiver embaixo do mesmo teto, então quer dizer, uma pessoa que ela vai num velório e ela ficou no mesmo teto aonde está o caixão, ela já tem essa impureza espiritual de morte, que a única maneira que a gente tem de tirar essa impureza espiritual é através das cinzas da vaca vermelha, mas isso é uma outra história, senão também vai avacalhar a nossa aula, né? Então vamos voltar para o assunto principal. Quando chegar na paraxá da vaca vermelha, a gente entra um pouquinho mais aqui nesse assunto. Mas o ponto, então, o que tem a ver aqui a impureza de uma mulher? Se a gente está falando que a mulher, ela deu à luz, não morreu ninguém, ao contrário, mas Altov nasceu um nenezinho aqui. Por que essa impureza espiritual? Dentro da mulher, a mulher ela tem, de certa maneira, uma semelhança com Deus. Desculpa todos aqueles que falam que judaísmo é machista, é porque não conhecem judaísmo, não sabem o que é a Torá. A Torá está ensinando para a gente que as mulheres elas têm um potencial divino de dar à luz a uma nova vida. O homem não tem isso. Então, isso é um potencial que Deus ele deu só para as mulheres. Então, a mulher, ela tem dentro dela, ela tem um outro ser, um outro potencial de vida, um outro potencial, uma outra alma está entrando dentro dela, que é a alma do bebezinho,
A Torá fala que mãe, em hebraico, Em, é a gemátria de Em 41. No dia 40, entra Neshama no bebê, e a partir do dia 41, ela já pode ser chamada de mãe, porque agora esse bebê ele já tem uma Neshama, ele já tem uma vida dentro dele, e também a ciência, não por coincidência, já descobriu que a partir do dia 40 começam as atividades cerebrais daquele feto. Não vou entrar no ponto, mas a gente está no absurdo agora de ficar discutindo sobre aborto, como se o ser humano tivesse o direito de escolher. A mãe é dona do feto dela, ela escolhe se ela quer abortar. A mãe não é dona de nada. Não foi a mãe que criou essa vida, não foi a mãe que colocou essa alma que está dentro do bebê. Esse bebê já está vivo, então a gente não tem direito, muitas vezes por motivos completamente egoístas, vai atrapalhar no meu trabalho. Então, quer dizer, se tem um mendigo me atrapalhando na rua, eu tenho o direito de matar ele, porque também é uma vida. Então, como que está em discussão? É um absurdo a gente estar discutindo sobre aborto, se pode ou não pode tirar uma vida. Mas não nasceu ainda, Rabino, mas já é um potencial de vida, já tem coração, já tem sangue circulando, já tem cérebro funcionando. O feto, a partir de um certo momento muito novo, o feto já sente dor. Então, lo além, já vi alguns vídeos de ultrassom, quando vão fazer o aborto do bebê gritando de dor. É um absurdo, isso está em discussão. Isso é um dos sinais do final dos tempos, quando as pessoas perderam a noção do valor de uma vida. Mas esse potencial aqui de vida que está dentro da mãe, quando o bebezinho nasce, a gente falou, quando sai o potencial de santidade, não fica vazio, entra em pureza. É por isso que a mulher, quando ela dá à luz, ela fica impura durante um certo período de tempo, porque aquele potencial de vida, ele terminou, ele saiu de dentro dela e entrou em pureza. A mesma coisa quando a mulher ela está nos dias da menstruação dela, era um óvulo que era um potencial de vida. Esse potencial de vida não se concretizou, então quando o corpo está expelindo esse potencial de vida, sai o potencial de vida, entra em pureza. É por isso que durante esse período a mulher ela está ritualmente impura. E, de novo, não é machismo, não é diminuir a mulher, ao contrário, é mostrar que a mulher ela tem uma santidade ainda maior que os homens e ela tem essa semelhança com o Criador do mundo, que ela também é uma criadora de vidas. Da mesma forma que Deus, ele é o criador de vidas, ele deu para a mulher essa semelhança que ela pode, dentro dela, gerar uma nova vida. Então, a verdade é que tem dois níveis de impureza. O primeiro nível de impureza, uma impureza mais forte, ela vai ter por 7 dias, o Shloshim Yom, o Shloshet Yamim Teshev Bedmei Tahara Bechol Kodesh Lotigá, ela ainda fica mais 33 dias ritualmente impura. Ela não pode, por exemplo, oferecer korbanot, ela não pode consumir korbanot, porque ela vai ficar 33 dias, ela não pode nem mesmo entrar no Beit HaMikdash, porque ela ainda está, durante esses 33 dias, ela está no estado de impureza. Isso se o bebê for homem. Se o bebê for uma menina, a Parashá continua falando para a gente que ela vai ficar Shvuaim Kenidatá, ela fica 14 dias de impureza, e 66 dias, quer dizer, o dobro. Se nasce um menino, fica 7 dias com aquela impureza de nidá, da menstruação, e 33 dias que ela não pode ir no Beit HaMikdash, não pode encostar em nada que é Kodesh, que é sagrado. Se for uma menina, 14 dias de impureza de nidá e 66 dias com a outra impureza que ela não pode entrar no Beit HaMikdash. Obviamente vão vir as feministas de novo e vão gritar, tá vendo, Rabino? A gente falou que a Torá é machista. Por que que agora tem mais impureza quando nasce uma menina do que quando nasce um menino?
é machismo da Torá. Ao contrário, só acha que é machista a Torá quem não entendeu a Torá. Por quê? Porque, na verdade, é justamente o contrário. A gente falou que a tumá, a impureza, é a perda de um potencial. A perda do potencial de uma mulher, quer dizer, aqui não perdeu o potencial mais, quando a mãe deu à luz a uma filha, ficou aquele buraco, aquele vão dentro dela, daquela vida que saiu, vai continuar do lado de fora, Baruch Hashem, mas saiu de dentro dela. Como a mulher, ela é potencialmente uma geradora de vidas, então ela tem mais santidade, ela tem mais pureza do que os homens. Então, quando sai uma menina, o nível de impureza é muito maior, já que o potencial de uma mulher é maior, então a impureza, quando sai essa criança e é uma menina, também o potencial de impureza ele vai ser maior. Isso significa que as mulheres têm mais kedushá, têm mais pureza do que os homens. Não é machismo, é falta de entender o que a Torá ela está transmitindo para a gente. Então, isso é o comecinho aqui da nossa paraxá. Depois disso, a mulher, ela vai, quando ela vai se purificar, ela vai levar um korban, ela vai oferecer um korban para Hashem, e é um korban hatat, um korban de transgressão. Mas que transgressão que essa mulher fez? Os nossos sábios falam que o trabalho de parto, ele é tão doloroso, ele é tão difícil para a mulher, e vamos lembrar por que isso é tão difícil? Por causa do reto de Havá, a transgressão de Havá, aquele erro original dela, o castigo dela, é que agora, normalmente no Gan Eden, está escrito que o Adam e Havá, eles foram criados já adultos no Gan Eden, e que no mesmo dia nasceu Caim e Hevel. Peraí, como assim, Rabino? Eu acho que você não conhece muito da medicina, não dá para nascer no mesmo dia. Dá, porque essa era a ideia original de Deus, que a mulher vai conceber e vai dar à luz no mesmo dia. Esses 9 meses que a mulher tem que estar carregando o nenê, os 9 meses de gravidez, na verdade, é um castigo pelo erro da Havá. Deveria ser sem nenhum sofrimento a concepção, o nascimento, tudo deveria acontecer num momento só, como aconteceu com Havá no Gan Eden. Ela deu à luz a Caim e Hevel dentro do Gan Eden no mesmo dia, porque eles foram expulsos no dia que eles foram criados. Então, tudo aconteceu num único dia. Esse era o plano de Deus. Então, todo o sofrimento dos 9 meses de gravidez, que é pesado para a mulher, e cola kavod, a Torá, ela dá muito kavod para a mulher por toda a dificuldade, por todo o esforço que a mulher tem para trazer aqui uma nova vida para o mundo, e mais ainda o trabalho de parto, todo o sofrimento, a dor que a mulher sente nesse momento. E, às vezes, o trabalho de parto ele é tão difícil que pode ser que, naquele momento de desespero, naquele momento de dor, a mulher jure para Deus que ela não quer mais ter filho. Deus, se é para sentir essa dor, eu não quero mais. Ela pode jurar naquele momento que ela não quer ter filhos, por isso que ela vai trazer um korban hatat para pedir perdão para Deus, agora que já passou aquele momento de aperto, aquele momento de sofrimento, de dor, que ela está mais tranquila, obviamente que ela está arrependida desse juramento que ela fez no momento de desespero, então ela vai trazer aqui um korban hatat para lechaper, para expiar esse erro que, porventura, ela possa ter cometido. Então, continuando aqui, vamos entrar no ponto principal da nossa paraxá, que é a tsarat, essa doença que é muito mal traduzida, não confundam. A gente vai pegar muitos humashim que, de forma equivocada, traduz tsarat como lepra. Lepra é uma doença física, enquanto tsarat é uma doença que é 100% espiritual. Algumas provas, o tipo de manchas que a tsarat causa é completamente diferente do tipo de manchas que a lepra causa. O único ponto em comum é que a lepra causa manchas na pele
que nem a tzarat, que também causa manchas na pele. Mas é só isso. Quem cura a lepra é um médico. Quem cura a tzarat é um cohen. Isso é uma doença espiritual. A cura para a lepra, você vai tomar remédios. A cura para a tzarat, você vai fazer tchuvá, você vai trazer um corban especial. É uma questão 100% espiritual. E a gente vai ver que a tzarat é uma grande bondade de Hashem. Peraí, Rabino, bondade de Hashem, ficar com o corpo cheio de manchas, está escrito que era um sofrimento terrível, a pessoa tem que ficar isolado, fora do acampamento, por pelo menos 7 dias, depois ela mostra de novo para o coelho, pode ficar mais 7 dias, daqui a gente vai ver o conceito da quarentena. Olha que incrível, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. A gente acabou de passar uma fase muito difícil da humanidade, que foi o Covid, quarentena, quem tem Covid ficava de quarentena 7 dias em casa, às vezes 14 dias, exatamente os números da Torá. Quem tinha tzarat tinha que cobrir a boca com uma máscara. Olha que incrível, só não enxerga quem não quer as mensagens que a Hashem está dando para a gente. Só que o mais incrível é que a tzarat, muita gente pensa que a tzarat ela só está associada ao Lashon Hara. É óbvio que um dos principais motivos da tzarat é o Lashon Hara, mas não é o único. Então, eu estava folheando aqui o Midrash, e o Midrash ele vai trazer 11 motivos que causavam para as pessoas terem tzarat. E o Midrash não vai simplesmente jogar isso, ele vai trazer exemplos na prática que aconteceram na história, que estão escritos no Tanakh, de casos de pessoas que ficaram tzarat por esse tipo de erro que eles cometeram. Então, 11 transgressões que podiam causar tzarat. Muita gente pensa, uau, Baruch Hashem, que a gente hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa, e é justamente o contrário. A tzarat é uma bondade de Hashem. Espera aí, aonde tem bondade? A bondade é que, vamos ver, são erros tão graves que causavam a tzarat, que a Torá sabe que a pessoa em condições normais não vai se arrepender. São tipos de erros que a pessoa ela está mergulhada nesse erro e ela não consegue consertar. Dificilmente ela vai conseguir consertar sozinho. Então, Deus tinha que dar um choque. Deus tem que chacoalhar a pessoa com a tzarat para a pessoa fazer tchuvá. Hoje em dia, lo aleino, mas a gente continua fazendo muitas dessas transgressões e não tem essa chacoalhada de Hashem. Então, quer dizer, isso era um hesed, era uma bondade para trazer limpeza. A gente sabe que todo sofrimento ele vem para trazer limpeza espiritual, ele vem para despertar as pessoas. Todo sofrimento é bondade, é misericórdia de Hashem. E, infelizmente, desde que a gente destruiu o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, não dá mais para limpar. A tzarat, ela vai direto na nossa alma e não tem hoje em dia mais como a gente fazer a limpeza espiritual. Então, não é bom a gente não ter a tzarat, Bezrat Hashem, que venha o nosso Beit HaMikdash, que a gente conserte todos os nossos erros e, Bezrat Hashem, a gente possa limpar completamente a nossa Neshama. Então, olha só quais tipos de erro aqui que o Midrash aponta que vão causar essa doença chamada tzarat. Primeira coisa é idolatria. Olha que incrível, Avodah Zará, não só idolatria de se ajoelhar para um outro Deus, mas qualquer pensamento de idolatria, qualquer tipo de literatura de negação de Deus, de negação da Torá, qualquer filosofia que não vai no caminho da Torá, isso, de certa maneira, já é chamado idolatria, já é Avodah Zará, a gente se dedicar para conceitos que não são conceitos judaicos, ficar frequentando lugares, ficar estudando certas coisas que não são conceitos da Torá, isso pode trazer problemas espirituais muito grandes para a gente. Por que aqui Deus precisava mandar tzarat? Quando a pessoa começa a se envolver mentalmente com uma ideia errada, ela começa a achar que isso está certo,
Então, dificilmente essa pessoa, de maneira intelectual, ela vai conseguir despertar. Então, uma das maneiras é Deus dar um choque de realidade. Hashem mandava tzará para a pessoa fazer um Heshbon HaNefesh, ele vai parar para refletir. A gente falou que um dos concertos da tzará é o isolamento. Ah, mas você podia ficar lá, ter um grupo de amigos que todo mundo está com tzará, lá do lado de fora do acampamento, ninguém pode ficar junto, mesmo que todo mundo está do lado de fora do acampamento, mas não podem ficar juntos, cada um tem que ficar isolado nesse processo pelo menos 7 dias. O que você faz o dia inteiro? Você está impuro, não pode estar com ninguém, faz Heshbon HaNefesh, pensa na vida. Por que Deus está te mandando isso? Aonde você está errando? E dessa maneira, a pessoa, Bezrat Hashem, ela vai conseguir consertar os atos dela. De uma maneira muito dolorosa, na Parashá da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho do processo de limpeza espiritual, que era um processo doloroso, mas, Bezrat Hashem, isso ajudava a pessoa a acordar. Midrash fala, segundo motivo aqui, ele traz só que no bezerro de ouro, todas as pessoas que fizeram o bezerro de ouro, eles foram imediatamente atingidos por tzarat. Segundo ponto é atos de imoralidade. Deus nos livre a pessoa ter um caso com uma mulher casada, ter um relacionamento íntimo com uma mulher casada, isso causava nos dois tzarat. Por que é tão grave? Primeiro, obviamente, o ato por si só é um ato horrível, é um ato... Teve aí um ator essa semana que ficou publicamente escancarado. Ele deu um tapa na cara do outro pela honra da esposa por causa de uma piada, mas foi escancarado que ele tem um casamento aberto. Cada um faz o que quiser com quem quiser. Quer dizer, o mundo está ficando louco. Uma mulher e um homem casados, e eles decidem que eles vão ter um casamento aberto, que cada um faz o que quiser no casamento. Isso não é kedushá, isso não é conexão com Deus, isso é imoralidade. Só que uma imoralidade é o pior tipo de moralidade. Pelo menos se a pessoa sabe que ela está fazendo errado, tem alguma chance dele poder consertar um dia, mas quando vira uma filosofia, uau, eu sou daqueles que sou abertos, eu sou moderninho, eu tenho um casamento aberto, vai fazer chuvado o quê? Não sabe nem que está errado. Então, por isso que a gente tem que condenar de todas as maneiras esse tipo de moralidade, essa filosofia completamente furada que traz destruição para o mundo. Então, aqui, fora o ato por si só, toda a imoralidade que está aqui numa mulher casada, ela está tendo um relacionamento com outro homem, isso pode causar o nascimento de um filho mamzer, um filho bastardo, e é uma tragédia que não tem volta. Essa criança vai ter para o resto da vida um problema espiritual, ela vai ter problemas para poder se casar, e é um erro que não tem volta. Por isso, a pessoa que cometia esse tipo de erro, ele vai ter tzará. Olha que incrível qual a prova que o Midrash ele traz que imoralidade causava tzará. O faraó, quando ele sequestrou Sará, ele sequestrou com propósitos imorais. A Sará era muito bonita e ele pegou ela justamente para cometer imoralidades com ela. Deus imediatamente castigou o faraó e toda a casa dele com tzará, com justamente essa doença espiritual. Terceiro é assassinato. Então, por mais que Hashem ele pode perdoar um assassino que se arrependeu e que realmente fez todos os processos necessários de tchuvá, mas isso não vai trazer a vida da vítima de volta. Quer dizer, isso é uma perda que não tem volta. Por isso que a tzará, ela é necessária nesse caso para limpar a pessoa, para expiar esse erro que é um erro irreversível. Por mais que a pessoa ele pode e deve fazer tchuvá e limpar a alma dele, mas a gente tem que saber que aqui no mundo é um erro que ele não tem volta. Isso aconteceu aqui, está escrito que o general de David Amelech, chamado Yoav, ele acabou
não obedecendo David Amelech. Tinha uma pessoa chamada Avner, que num primeiro momento era inimigo de David Amelech, mas depois ele acabou se arrependendo, ele fez as pazes com David Amelech. Esse Yoav, ele não gostou e ele acabou assassinando o Avner. O David Amelech ficou tão bravo, ele fez questão de participar do enterro do Avner, para mostrar para todo mundo que ele não tinha nada a ver com a história, e ele deu 5 maldições para o Yoav e para os descendentes, e uma das maldições é que, em todas as gerações, sempre alguém da casa do Yoav ia ter tsarat. Olha aqui, que castigo, que maldição terrível. Então, daqui a gente aprende que o assassinato, ele vai trazer para o mundo a tsarat. Outro erro aqui, o quarto erro que pode causar tsarat é Hilul Hashem, manchar, denegrir o nome de Deus. Então, o ser humano, ele foi criado para santificar o nome de Deus em todos os seus atos no mundo. Quando a pessoa faz Hilul Hashem, quando ele vai denegrir o nome de Deus, fazer atos que vão questionar Deus no mundo, então essa pessoa está destruindo o propósito principal dele na vida. Está escrito que a tsarat faz com que a pessoa seja como se tivesse morta, a pele dele fica branca, como se ela tivesse morrido. Moshe Rabbeinu falou para Deus, quando Miriam teve tsarat, ele falou, Deus, mas perdoa ela, senão ela vai ficar como uma morta aqui. Então, a gente vê que o castigo da pessoa que fez Hilul Hashem e não cumpriu o que ele deveria ter feito na vida, ele já que em vida é considerado como se ele fosse morto, então ele vai ter essa tsarat. Também blasfemar a Deus. Olha só que incrível, uma novidade que eu acho que a maioria das pessoas nunca escutou. Olha o que o Midrash diz, Goliat, o famoso Golias, aquele gigante dos filisteus. Está escrito aqui no Midrash que ele tinha 3,5 metros de altura e ele começou a ofender o povo judeu. Vocês são uns covardes e o teu Deus é um covarde, nem o teu Deus consegue me vencer e eu quero fazer uma luta. Vamos fazer uma luta. Escolhe aí um judeu qualquer um do povo judeu para lutar comigo. Se a gente vencer, os judeus vão virar escravos e se vocês vencerem, os filisteus vão virar escravos de vocês. David Amelech, ele era um pastor de ovelhas, era um jovem, sem treinamento militar nenhum. Ele tinha ido lá para o fronte de batalha para visitar os irmãos, o pai. O Ishai tinha pedido para ele ir, ver se os irmãos estavam bem, se eles estavam de alguma coisa. Justamente ele chegou lá no acampamento do povo judeu, quando Goliat estava ofendendo o povo judeu e ofendendo Deus. David Amelech, ele era canai, ele não pode suportar o nome de Deus sendo blasfemado, assim, publicamente, um homem blasfemando Deus, falando mal do povo judeu. Ele se levantou para o Shaul Amelech e falou, eu vou lutar. Então, Shaul Amelech falou, pega a minha armadura. Ele não quis pegar a armadura. Com o que ele foi lutar? Com uma funda. O que era uma funda? Era uma arma, que era, na verdade, um pedaço de tecido e umas pedras que eles ficavam girando e lançavam as pedras. Então, a gente sabe que o David Amelech lançou a pedra, pegou no capacete dele, na testa dele, e foi um golpe fatal, um único golpe, e o Goliat, ele caiu morto. Mas o que a gente não sabia, e o Midrash ensina para a gente, que David Amelech rezou para Deus, Hashem, como que pode esse homem estar blasfemando o teu nome e o teu povo? Por favor, traz tsarat para ele, que ele fique com tsarat, que ele fique debilitado, para que o seu nome possa ser santificado. E assim aconteceu. Imediatamente ele ficou com tsarat, ele ficou extremamente fraco, e uma única pedrada de David Amelech conseguiu matar o Goliat. Então, aquele que blasfema a Deus, aquele que reclama de Deus, que não enxerga as bondades de Hashem, Deus nos livre, ele pode ter tsarat também. Olha só outra coisa, esse é um pouco assustador,
roubar o público. O que quer dizer roubar o público? Um comerciante que é desonesto, que ele muda os pesos, ele muda as medidas, ele faz coisas malandras para enganar as pessoas. Por que isso é tão grave que Deus tinha que mandar tzarat para a pessoa? Porque é um erro que não dá para corrigir. Como que você conserta o roubo se você não sabe nem de quem você roubou? Centenas de pessoas compraram com uma balança adulterada, compraram com medidas falsas, e como que você vai fazer tchuvá disso e devolver para as pessoas? Então, Hashem mandava o tzarat para trazer a limpeza espiritual. Sétimo motivo é a pessoa fazer coisas que ele não tem permissão de fazer. Por exemplo, ele traz aqui o caso do rei Uziel. Melech Uziel era um grande tzadik, ele era o rei de Yehudá, e ele era uma pessoa muito justa e honrada, enquanto o profeta Zechariah, que era o mentor espiritual dele, estava vivo. Mas depois da morte do profeta Zechariah, ele acabou se desviando um pouco do caminho, e ele decidiu, num pensamento completamente equivocado, que ele ia entrar no Beit HaMikdash para oferecer um ktoret, para oferecer um incenso para Deus, porque ele achou que vai ser uma grande honra para Deus se o próprio rei de Israel oferecer para ele um incenso. Ele esqueceu na Torá o que aconteceu, acabamos de ver na inauguração do Mishkan, o que aconteceu com os filhos de Arón, que morreram justamente porque ofereceram para Deus um incenso que não foi comandado. Desde a inauguração do Mishkan, desde a consagração dos Koanim, é proibido qualquer zar, qualquer pessoa que não é Cohen, mesmo Melech Israel, o rei de Israel, não pode fazer os serviços do Beit HaMikdash. Então, o Uziel Amelech, ele foi oferecer esse ktoret, imediatamente a testa dele se encheu de manchas de tzarat, e, infelizmente, ele entendeu que era a mão de Hashem, ele entendeu o erro dele, mas ele teve que se afastar, ele não continuou mais sendo rei, ele teve que sair da cidade e, até o final da vida dele, ele nunca mais conseguiu se curar da tzarat. Por quê? Ele foi fazer um serviço que não era para ele. Ele achou nos cálculos errados que ele podia, mas ele teve tzarat. Aqui também, o oitavo ponto é por enganar os outros. Então, a pessoa que engana os outros, a pessoa que passa a perna nos outros, a pessoa que é um trapaceiro, essa pessoa, ela esqueceu que Deus controla tudo, que Deus vê tudo, e, infelizmente, ele tem uma atitude muito feia em relação à vida, e ele também merece agora o tzarat. O nono motivo, esse é, obviamente, o motivo mais conhecido. Eu sugiro para quem não assistiu ontem a nossa aula sobre cuidado com as palavras, assista. A gente falou bastante, a gente trouxe alguns trechos do Zohar HaKadosh, da parte mais mística da Torá, que fala sobre a gravidade e os impactos espirituais de quem faz o Lashon Hará. Uma das coisas que o Lashon Hará causava tzarat, talvez era um dos principais motivos, um dos mais frequentes, e é tão grave o Lashon Hará, existem muitos tipos de tzarat. A tzarat que vinha por causa do Lashon Hará era das mais graves, das mais dolorosas, porque está escrito que aquele que fez Lashon Hará, Keilo Kofer Baikar, é como se ele tivesse negado a própria existência de Deus e toda a base da Torá. Então, estamos todas as terças-feiras, para quem quiser, muito importante para trabalhar Shmirat HaLashon, o cuidado com as nossas palavras. E qual o exemplo da Torá que o Lashon Hará, ele causa tzarat? Miriam, com a melhor intenção do mundo, Miriam fez um erro, não é que ela falou mal de Moshe, ela diminuiu o nível que o Moshe tinha. Moshe tem um nível de profecia acima de qualquer profeta, ela igualou quando ele se separou da Tzipora, porque ele entendeu que ele tem que estar 24 horas por dia no nível de pureza. A Miriam não entendeu, ela falou, Arón,
Eu não estou entendendo nosso irmão Moshe, por que ele se separou da esposa? Eu sou profetisa, você é profeta, tem um monte de profetas no povo e ninguém precisa se separar da esposa. Por que Moshe está fazendo diferente? Imediatamente Hashem apareceu e falou, Miriam, você está falando do meu Moshe, aquele profeta que fala comigo panim el panim, você está se igualando a Moshe Rabbeinu? Você não entendeu o nível do teu irmão ainda. Então, isso foi considerado um lashon hará, mesmo que ela fez com amor, sem nenhuma maldade, mesmo que é do irmão que ela ama, que ela arriscou a vida dela quando ele era um bebezinho para acompanhar a cestinha dele, mesmo que ela falou só para o Aron, e ela queria falar de uma maneira construtiva, ela queria ajudar Moshe Rabbeinu com todos esses atenuantes. Mesmo assim, ela teve que passar vergonha de ficar com Tzará, ela teve que sair do acampamento, o povo judeu teve que esperar ela. Eles pararam a viagem no meio do deserto, tiveram que esperar 7 dias a Miriam se curar aqui da Tzarat dela, e a gente vê, se é tão grave alguém falar por amor, alguém falar sem más intenções, alguém falar de uma maneira recatada, imaginam quanto é grave para Deus. Alguém falar lashon hará para machucar os outros, alguém falar lashon hará para destruir a vida de uma outra pessoa. Deus nos livre como isso vai ser visto de uma maneira muito dura por Hashem. O 10º motivo, o próprio nome Tzarat vem de Tsar Ain. Tsar Ain é uma pessoa egoísta, uma pessoa miserável que não gosta de ajudar os outros, uma pessoa que não empresta seus objetos para os outros. Deus castiga essa pessoa, me dá keneged me dá, medida por medida. Vem o vizinho e pede para ela, olha, você tem um cortador de grama? Ai, desculpa, não tenho. Mentira, ele tem, mas não quer emprestar. O que vai acontecer? Vão aparecer manchas de tzarat na casa dele, ele vai ter que chamar o Cohen vai orientar ele. Antes de eu ir na tua casa, tira tudo de dentro da casa, porque se eu decretar que tua casa está com tzarat, tudo que tiver lá dentro está impuro. Então, o homem vai ter que tirar tudo de dentro da casa dele, deixar no quintal, vai passar aquele vizinho. Ah, você me falou ontem, né? Você não tinha cortador de grama, né? Parece um cortador de grama, não parece? Então, ele vai ser publicamente humilhado, porque ele é uma pessoa egoísta. Ele poderia ajudar, mas ele tem tzarai, ele tem o olho estreito, ele não consegue perceber a necessidade dos outros para ajudar. E, finalmente, a pessoa que ela faz um juramento em vão, ela faz um juramento falso, essa pessoa também, ele vai ficar com tzarat. Ele traz aqui uma história um pouquinho longa, a gente não vai ter aqui tempo, mas de uma pessoa que era um ajudante do profeta Elisha, que ele vai ter problemas aqui com tzarat por causa de juramentos falsos. Então, olha que incrível, 11 motivos, os principais, e talvez os que a gente deve mais se cuidar, obviamente é o lashon hará, obviamente que é o tzarut ha'ain, a gente ser egoísta, a gente não se preocupar com os outros, a gente não querer ajudar as outras pessoas, não enganar os outros, não fazer Hilul Hashem, e, obviamente, idolatria, ninguém aqui vai se curvar para o outro Deus, mas a gente tomar cuidado com as nossas leituras, os lugares que a gente frequenta, para Bezrat Hashem, não vir nenhum pensamento na nossa cabeça, e imoralidade, a gente não aceitar, a gente não assistir esses lixos de filme, de novela, que ensinam não seguir pessoas que são imorais, clipes que ganham como o primeiro mais assistido do mundo, uma coisa suja, que Deus nos livre a gente se conectar com esse tipo de imoralidade, com esse tipo de sujeira, Bezrat Hashem, que a gente possa viver com santidade, com retidão, para que a gente tenha o mérito de reconstruir o nosso Beit HaMikdash e a gente possa viver sempre com pureza espiritual. Shabbat Shalom.